Olá, começamos agora mais um podcast da Abraço, a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Aqui é a Manuela Rocha Braz, endocrinologista de São Paulo e membro da Comissão de Mídias da Abraço. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que recebe cada vez mais atenção dos profissionais da área de saúde: a relação entre o diabetes e a saúde óssea. Este é o primeiro de 2 episódios dedicados a explorar como o diabetes e seu tratamento impactam o metabolismo ósseo e aumentam o risco de fraturas. Para esta primeira conversa, eu conto com a participação do professor Dr. Francisco de Paula, endocrinologista e professor da USP Ribeirão Preto e ex-presidente da Abraço. Olá, Manuela. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Abraço pela iniciativa. Esse é um tema tão importante que merece essa atenção, principalmente por parte de uma sociedade como a Abraço, voltada para o interesse, da prevenção das doenças esqueléticas. Obrigada, e a gente agradece sua participação aqui, muito importante. E teremos também a presença da doutora Maísa Monsef, médica endocrinologista de Londrina, membro da diretoria científica da Abraço. Bem-vinda, Maísa. Muito obrigada, Manuela. É um prazer estar com você e com o professor Francisco José aqui. Grandes inspirações no osteometabolismo para discutir um tema tão interessante quanto diabetes e osso. Obrigada pela sua presença também, Maísa. Bom, então vamos começar. Primeiro eu queria perguntar, vou começar perguntando para o Dr. Francisco, que ele falasse um pouco sobre a diferença do acometimento ósseo entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E aí, acho que para responder isso, já vai precisar entrar um pouco na questão de por quais mecanismos que o diabetes pode impactar o osso. É curioso a heterogeneidade dessa doença, uma doença de larga acometimento da população, mas caracteristicamente bastante heterogênea. E essa questão do acometimento ósseo marca também essa heterogeneidade. As duas doenças estão associadas ao maior risco de fratura, porém, o diabetes mellitus tipo 1 tem uma maior associação, é um fator de risco mais forte do que o diabetes mellitus tipo 2. No entanto, a gente não deve negligenciar, porque a quantidade de pessoas com DM2 é muito maior do que o diabetes tipo 1. Agora, por que dessa heterogeneidade? Primeiro, o diabetes mellitus tipo 1 atinge principalmente crianças e adolescentes. Portanto, uma fase muito importante da saúde óssea, que é a fase da aquisição óssea. O segundo ponto é que é uma característica também mais frequente no diabetes tipo 1, a magreza. Existe uma associação de peso com massa óssea. Pelo diabetes mellitus tipo 1 normalmente prejudicar o ganho de peso ou a manutenção de peso, tem um maior impacto na saúde óssea. Já o diabetes mellitus tipo 2, em geral, a pessoa tem, 80% das pessoas que têm diabetes tipo 2 têm obesidade. E a obesidade dá uma certa proteção da massa óssea. Essa é uma coisa que diferencia a doença óssea do diabetes mellitus tipo 1 do tipo 2, e que também diminui um pouco o risco do diabetes mellitus em relação à fratura, o tipo 2. E tem diferenças também sobre a massa óssea, né, de como o diabetes tipo 1, ele parece acometer mais a massa óssea, né, quando a gente mede pela densitometria. E o diabetes tipo 2, parece que ele tem efeitos além da massa óssea. Quer comentar um pouco também sobre essas questões? Exatamente, Manuela. O diabetes mellitus tipo 1, de novo, essa questão do peso. A massa corporal está muito relacionada à massa óssea. Diabetes mellitus tipo 1 usualmente tem menor peso, às vezes até baixo peso. E isso prejudica o ganho e a manutenção da massa óssea. Ao contrário, o diabetes mellitus tipo 2 está associado a maior massa óssea, maior peso. E isso é um fator de proteção. Agora, apesar dessa massa óssea preservada no diabetes tipo 2, eles têm um maior risco de fratura. Isso é um desafio para saber por quê. E aí vem vários fatores que hoje começam a ser conhecidos, que são
provavelmente importantes responsáveis por esse maior risco de fratura, apesar da preservação da massa óssea. A hiperglicemia, que leva, né, à glicação de proteínas. A gente lembra que o colágeno é uma proteína, e essa glicação altera a estrutura do colágeno, provavelmente compromete a elasticidade óssea e é um fator relacionado a essa diminuição de resistência óssea. Então, esse é um fator importante. Medicamentos usados para tratar o diabetes tipo 2 têm um efeito nocivo ou prejudicam a massa óssea. É clássico a tiazolidinediona, né? Hoje no Brasil nós temos a pioglitazona, que diminui a massa óssea, aumenta a quantidade de gordura no osso. Esse é um fator. A hipoglicemia, muitas vezes causada por um medicamento usado para tratar o diabetes, que aumenta o risco de queda. E, com isso, trauma e maior risco de fratura. São alguns fatores. O tempo de doença, e a gente não pode esquecer que o tempo de doença, o tempo de convivência com o diabetes, traz outras complicações, que são a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. A neuropatia também diminui, prejudica o equilíbrio, aumenta o risco de queda. Todos esses fatores, em conjunto, propiciam um maior risco de fratura. Ótimo. Aproveitando já esse gancho, né, falando do tempo de doença, queria, direcionando agora para a Maísa, que você falasse um pouco, assim, dentre os pacientes com diabetes, então, além dessa heterogeneidade que o Dr. Francisco falou, entre DM1 e DM2, mesmo dentro dos próprios pacientes, e aqui falando um pouco mais especificamente de diabetes tipo 2, a gente tem uma grande heterogeneidade, né? Então, tem desde aqueles pacientes que têm um diabetes recém-diagnosticado, com uma glicemia mais baixa, ou pacientes até com diabetes de longa data, mas que sempre mantiveram uma hemoglobina glicada abaixo de 7, e aqueles que, às vezes, no diagnóstico já têm um diabetes mais descompensado. Então, assim, é uma doença realmente bem heterogênea clinicamente. Então, queria que você comentasse um pouco, Maísa, dentre essa heterogeneidade do quadro clínico do diabetes tipo 2, quais fatores de risco que mais acabam se associando a fraturas? Eu acho que, pensando na diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, muitas vezes a gente pensa que o fato, né, a via final, que é a hiperglicemia, o mecanismo fisiopatológico muda muito entre um e o outro, né, o mecanismo pelo qual se chega na hiperglicemia. E isso impacta também o osso, como o professor Francisco José já muito bem colocou. Então, pensando especificamente nos pacientes que têm o diabetes tipo 2, houve uma corte muito grande de pacientes de Manitoba, no Canadá, que eles viram justamente essa relação. O diabetes, ele era um fator de risco independente para risco de fratura osteoporótica. Então, e geralmente nos pacientes mais jovens. Então, conforme os pacientes iam ficando mais velhos, com diabetes tipo 2, esse risco podia ser um pouco mais próximo da população com osteoporose sem diabetes, mas ainda mais alto do que essa população que não era acometida pela hiperglicemia. Então, os pacientes serem mais jovens, então, abaixo dos 60 anos, era quase 5 vezes o hazard ratio deles terem fraturas osteoporóticas maiores, comparados com pacientes que não tinham diabetes. E aí, na faixa etária dos 60 aos 70, 3 vezes mais. Dos 70 aos 80, 1,5 vezes mais. Então, ainda continua sendo mais alto, mas esse fator aí do paciente ser um pouco mais jovem com o diagnóstico do diabetes. Outros fatores que são super importantes que a gente sabe, como você mesmo já comentou, o mau controle. Então, glicadas acima de 7 ou 8%, dependendo da literatura onde você olha, estão associadas com pior desfecho. Duração desse diabetes. Então, pacientes que têm mais de 10 anos de acometimento de diabetes apresentam um risco maior de ter essa a complicação da osteoporose, as complicações de fraturas. Como o professor Franzé já colocou, também o uso das medicações. Então, tanto por vias diretas da medicação atuando em fatores ósseos, bloqueando, por exemplo, vias anabólicas, ou deposição, diferenciação de células estromais na medula óssea, mas também indução de hipoglicemia, por exemplo. Então, as insulinas estão associadas a um maior risco de fratura, especialmente por conta do risco de hipoglicemia. Outras medicações, a sulfonil
ureias, que também estão associadas à hipoglicemia, também são um fator de risco. As complicações, então hoje a gente vê muito a doença óssea como talvez como uma complicação realmente do diabetes de longo prazo. Nós, que somos endocrinologistas, estamos muito acostumados a fazer o rastreio das complicações como sendo uma doença silenciosa, que é o diabetes e a hiperglicemia crônica. E aí a gente já coloca até lá nos nossos diagnósticos, né, retinopatia, de quando que é o último fundo de olho, a relação albumina-creatinina, como para fazer rastreio da doença renal, o controle de colesterol, e muitas vezes a massa óssea fica negligenciada. Então, hoje a gente coloca, inclusive, a densitometria como uma ferramenta, que nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, mas que você já falou, subestima o risco de fratura nos pacientes que têm diabetes tipo 2, mas como uma ferramenta para rastreio da doença óssea. Isso deve estar de rotina na nossa prática clínica. Nós vamos falar de quem rastrear e quando rastrear, mas isso deve sim ser um rastreio de uma complicação crônica do diabetes. Inclusive, um dos fatores de risco, como a gente está falando sobre isso, é ter um T-score abaixo de -2. Então, esses pacientes, eles fraturam com T-scores mais alto do que a população sem diabetes. Então, um T-score abaixo de -2 já seria indicativo de um acometimento importante da massa óssea, inclusive determinando possivelmente o uso de medicação antiosteoporótica nesses pacientes. Então, de uma forma geral, tempo de doença é um fator de risco acima de 10 anos, controle glicêmico, principalmente acima de 8, se esse controle estiver muito ruim. Complicações, especialmente microvasculares, estão muito associadas com o acometimento da massa óssea. Risco de hipoglicemia, risco de queda e o uso de medicações que levam a isso. E o T-score na densitometria óssea. Legal. E só para deixar claro aqui, mas é que você falou do T-score, até com um limiar diferente, isso se aplicaria mais ao diabetes tipo 2, certo? Do limiar diferente. Para o diabetes tipo 1, em princípio, a densitometria óssea, ela já refletiria o risco do paciente ter fratura, né? Essa discrepância entre os dados da densitometria e o risco de fratura seriam mais no diabetes tipo 2, certo? Perfeito. Até por conta desse mecanismo fisiopatológico que a gente sabe que acontece, de diferença entre os dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A via final é a hiperglicemia, como eu havia comentado, mas a forma como a gente chega na hiperglicemia é muito diferente, né? Então, a insulinopenia que os pacientes que têm diabetes tipo 1 apresentam, o baixo peso, muitas vezes, ou a ausência de obesidade, né? Esse catabolismo mais importante, a densitometria parece refletir mais o risco de fratura desses pacientes de fato. Diferente do diabetes tipo 2, em que o mecanismo fisiopatológico envolve resistência insulínica, então a insulina muitas vezes está mais alta nesses pacientes, né, por conta da obesidade, inclusive, a própria obesidade, que pode levar a um aumento da massa óssea, mas tem todos esses outros fatores que mostram que não é só a densitometria que captura o risco de fratura nesses pacientes. Então, os produtos da glicação, então, alterações do cross-link do colágeno que acontecem. Acho que muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que a osteoporose é a densitometria óssea. E a gente sabe hoje que o risco de fratura está envolvido muito mais na qualidade desse osso e não pura e simplesmente na quantidade de densidade mineral óssea. Então, a osteoporose é uma doença que leva ao aumento do risco de fraturas. Isso envolve tanto quantidade de mineral quanto qualidade desse osso. Então, as duas coisas importam. E o que parece acontecer é que no diabetes tipo 2, nós temos um prejuízo na microarquitetura óssea. Então, temos estudos de HRP-QCT que mostram, por exemplo, um aumento da porosidade da cortical, uma trabecularização do córtex, então um acometimento da qualidade desse osso maior, inclusive o TBS, que é uma ferramenta que também pode ser usada, apresenta uma redução nos pacientes que têm diabetes tipo 2, e mesmo com densidade mineral óssea, muitas vezes, entre aspas, normal, né, ou até mesmo aumentada, como a gente vê em alguns casos. Então, esse ajuste que a gente faz, e pensando nesse limiar diferente do T-score, é pensando no diabetes tipo 2, sim, não no diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2 nos mostrando também essa importância que você falou da qualidade óssea, apesar da gente, na prática, ainda ter poucas ferramentas para isso, mas realmente o diabetes ilustra bem a importância da qualidade óssea e não só da quantidade. Doutor Francisco, quer falar um pouco, alguns dados para quantificar um pouco melhor qual o impacto do diabetes sobre o risco de fratura? Aí, mais uma vez, as diferenças aí com relação ao diabetes tipo 1 e ao diabetes tipo 2. Existem estudos que mostram que no diabetes tipo 1, o risco
de fratura aumenta em cerca de 6 vezes no DN1, enquanto que no DN2 ele gira em torno de 20% a 30%, tendo variações aí em relação a alguns estudos. É importante a gente ressaltar aqui também, né, Manuela, a questão, existe um fator importante que eu acho que deve ser considerado, é a questão do tecido muscular. A pessoa que tem diabetes tem um prejuízo de função, de resistência, de força muscular, muitas vezes por uma infiltração gordurosa do tecido muscular, que isso termina comprometendo a massa muscular. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que os pacientes, principalmente com diabetes mellitus tipo 2, são desafiados e sempre postos, né, sobre a necessidade de perder peso. Essa perda de peso, quando é feita de uma maneira inadequada, em que não se preocupa com a manutenção da massa óssea, ou da massa muscular, ou seja, fazer dieta para perder peso, diminuir o número de ingestão de calorias, mas sem fazer o correspondente cuidado com exercício físico, particularmente exercício resistido, a pessoa perde massa óssea, e perde massa muscular e perde massa gorda. E, em geral, essa perda de peso, que leva à perda muscular e gordura, também se associa à perda óssea. E que, muitas vezes, não é recuperada quando a pessoa volta a ganhar peso, quando para de fazer dieta. Então, a situação metabólica fica pior e, talvez, é muito provável que a questão óssea também. Então, hoje, que existe uma febre do tratamento da obesidade, que é muito bem-vinda, a prevenção de doença cardiovascular e até a própria prevenção do diabetes, e até remissão do diabetes tipo 2. Mas a gente tem que ter o cuidado de orientar os nossos pacientes, quando da perda de peso, que isso tem que ser acompanhado pela prática de exercício, em particular exercício resistido, para que não haja perda de massa muscular e perda óssea. Esse é um aspecto que a gente deve ressaltar aqui, que eu acho que atualmente é muito importante, Manuela. Eu concordo. Que a base do tratamento do diabetes, principalmente, né, do diabetes tipo 2, falando aqui mais do diabetes tipo 2 pela prevalência, né, como o doutor Francisco já colocou. Então, a base do tratamento do diabetes tipo 2 é a perda de peso, o controle da alimentação, e é fundamental a gente lembrar mesmo disso daí. E parecido com o que acontece depois da cirurgia bariátrica, né, que a gente vê a perda de massa óssea, né, aí a gente tem mais dados, provavelmente isso vai acabar acontecendo também com esses medicamentos mais potentes que a gente tem disponíveis agora. Então, concordo, isso tem que entrar também no nosso pensamento, como a Maísa já colocou, de colocar a osteoporose como também um órgão-alvo, o osso, né, como órgão-alvo também do diabetes, também quando a gente trata, também lembrar dele, que apesar da perda de peso ajudar com muita coisa, para o osso não vai ser favorável, não é para a gente deixar, né, de orientar a perda de peso, mas tem que ter junto o que o doutor Francisco falou de atividade física, não tem como evitar isso. Bom, e agora, passando então para a parte dos medicamentos, vocês dois já acabaram já falando um pouco, já adiantando esse assunto, mas eu queria reforçar um pouco individualmente o que a gente tem, né, para cada medicamento, e aqui, enfim, vai entrar a insulina também, mas e os outros hipoglicemiantes também, o que a gente tem de evidência, tanto de mecanismo, né, e qual deles tem associação também com maior risco de fratura. Então, vamos começar com a insulina. Bom, pensando na insulina, né, a gente vai colocar essa medicação em pacientes que já têm um descontrole mais importante, certo? Então, naqueles pacientes que já têm, talvez, uma insulinopenia relativa no diabetes tipo 2, ou até mesmo uma resistência muito importante, geralmente em associação com outras medicações. Então, a insulina, de uma forma geral, entra em associação com outros medicamentos. Ela vai agir fazendo, né, a ação da insulina propriamente dita, né, de colocar a glicose dentro da célula, e isso pode levar a hipoglicemias, especialmente em pacientes que já têm complicação, pacientes que têm baixa adesão, pacientes que não aderem às orientações dietéticas também. Muitas vezes a gente tem pacientes que passam longos períodos em jejum, acabam aplicando
aplicando uma dose superior àquela recomendada, ou por vezes esquecem de se alimentar, isso pode levar a um aumento do risco de hipoglicemias. As hipoglicemias são extremamente deletérias, e a gente pode ter uma queda nesse momento, e com uma queda, uma fratura, especialmente se esse paciente já tem algum grau de acometimento de massa óssea. Pensando do ponto de vista ali de aquisição, né, de massa óssea, a insulina é muito importante, ela é um hormônio anabólico, então ela teria também impacto, como a gente vê no paciente que tem diabetes tipo 1, que tem uma insulinopenia absoluta em um momento de aquisição de massa óssea. Então a gente vê a importância da insulina no mecanismo normal, entre aspas, de aquisição de massa óssea, mas quando a gente fala de um paciente que já tem diabetes tipo 2, essa insulina não vai fazer a densitometria aumentar, não vai levar a ganho de massa óssea. A gente coloca ela como uma medicação que possivelmente possa ser deletéria para o paciente, pensando nessa questão de hipoglicemias, não pelo mecanismo direto, vamos pensar assim, né, da insulina agindo em célula-tronco, em osteoblasto, em osteoclasto, mas levando a esse risco aumentado de fraturas. E ela tem um efeito aparentemente neutro na aquisição de massa óssea nos pacientes que têm o diabetes tipo 2, mas leva a um aumento do risco de fratura nos estudos por esse efeito indireto por conta das hipoglicemias. E só para reforçar um ponto que você falou, a insulina, no caso do diabetes tipo 2, acaba sendo usada no paciente geralmente mais com uma evolução já maior, um paciente já com complicações do diabetes, né? Um paciente já com uma evolução mais longa do diabetes, geralmente mais complicações. Então, o paciente que usa insulina já é um paciente com maior risco, né? Então, você acaba tendo também esse viés, e aí junta a hipoglicemia. Então, a insulina aqui não entraria como culpada, né? Talvez ela tivesse até um efeito benéfico, pode ter, né? No caso do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 não vai ter, vai ser neutra, mas no contexto ela acaba aumentando o risco de fraturas. Doutor Francisco, e as glitazonas, que o senhor já chegou a comentar? Essa é uma medicação, né, que desde quando foi lançada, eu acho que vocês ainda não eram, não sei se médicas, a primeira droga, né, desse grupo saiu do mercado por causa de efeito tóxico hepático, né? Depois vieram as outras glitazonas, e hoje a gente tem no mercado a pioglitazona, que é uma droga interessante, principalmente para o tratamento de pessoas que têm acúmulo de gordura no fígado, que ela tem um efeito benéfico. No entanto, para o tecido ósseo, a tiazolidenediona, ela tem um efeito estimulante para a adipogênese, e isso em detrimento da osteoblastogênese. Então, diminui a diferenciação de célula-tronco capaz de se diferenciar em osteoblasto e adipócito, diminui a via de diferenciação para osteoblasto e aumenta de adipócito. E isso tem trabalhos que já mostraram isso, diminuição, perda de massa óssea e aumento de risco de fratura. Então, é um medicamento que, a priori, em pessoas, particularmente as mulheres, pós-menopausa, pode aumentar o risco de fratura. E aí uma questão de pesar custo-benefício e, se for necessário, utilizar a pioglitazona, né, ter maneiras para prevenir aí a perda de massa óssea e, eventualmente, maior risco de fratura. Essa é uma droga que realmente requer cuidados, né, principalmente, em particular, em mulheres na pós-menopausa. Perfeito. Então, a glitazona, sim, com um mecanismo direto de piora da qualidade da massa óssea e aumentando o risco de fraturas. Maísa, e os inibidores de SGLT2? Bom, inicialmente a gente tem três classes, dentro dessa classe a gente tem três medicações principais, né, a canaglifosina, a empaglifosina e a dapaglifosina. No Brasil, a gente tem a comercialização da DAPA e da empaglifosina, a gente não tem a canaglifosina. E em estudos iniciais, observou-se talvez um aumento do risco de fraturas com a canaglifosina. Não existe um mecanismo muito bem elucidado em relação ao que acontece, mas parece haver, por um mecanismo do inibidor do SGLT2, um aumento do fósforo sérico. Isso poderia levar a um aumento do PTH e um aumento do turnover ósseo. Esse foi um mecanismo proposto para tentar justificar esse
aumento relativo aí do risco de fraturas, mas é importante ressaltar que isso foi um estudo que não foi um estudo desenhado para tal, foi uma análise pós-hoc que identificou isso. Isso não foi confirmado em estudos posteriores. Então, pode exigir, talvez, algum tipo de cuidado quando esse paciente tiver o uso dessa medicação, mas não parece ser um efeito direto, e isso não se conformou com as medicações que a gente tem aqui no Brasil, que é que é a empaglifosina e a dapaglifosina. Então, ainda permanece em aberto essa questão, né? Precisamos de mais estudos para elucidar tanto o mecanismo fisiopatológico desse possível achado, quanto se de fato existe um aumento do risco de fratura. A princípio, com os estudos posteriores, isso não se confirmou. Então, inibidor de SGLT2 ainda uma interrogação, inclusive no mecanismo. E, doutor Francisco, e os análogos de GLP-1, e agora mais recente, a tirzepatida, e outros medicamentos aí a chegar com mecanismo duplo ou até triplo? Eu acho que vale a pena até a gente fazer uma analogia, né, Manuela, de como o nosso corpo serve de exemplo para um trabalho em associação, em conjunto, e que a harmonia do trabalho em conjunto é fundamental para ter sucesso. O nosso organismo funciona assim. Então, os osteoblastos têm receptores para insulina. Animais em que se deleta o receptor de insulina, perde massa óssea. O osteoblasto parece ter também receptor para GLP-1. Quando se deleta receptor para essa molécula, a perda óssea. Então, teoricamente, o GLP-1 tem um efeito benéfico, estimulando a osteoblastogênese, inibindo a reabsorção óssea. O grande problema está na questão da perda de peso, eu tenho a impressão. E a gente vai precisar de mais trabalhos, vendo em longo prazo, o que vai acontecer, né, com as pessoas. Mas a gente deve lembrar que os estudos pivotais, tanto para semaglutida como a tirzepatida, que são drogas que estão no mercado e que induzem uma perda importante de peso, houve a recomendação, tanto de dieta quanto a prática de exercício. E isso a gente não pode esquecer e é fundamental, na minha opinião, para que as pessoas tenham benefício do ponto de vista metabólico, cardiovascular, sem comprometer a parte óssea. Agora, a gente vai ter uma certeza se há ou não, né, do comprometimento ósseo, a gente vai precisar de mais tempo. Atualmente, eu acho que a gente precisa ter em mente é ter esse cuidado ao prescrever, só orientar bastante que a pessoa não deve jogar todas as fichas, né, no medicamento e achar que não precisa fazer dieta e não precisa fazer o exercício. Eu acho que, pelo contrário, quem está tomando esses medicamentos devem fazer até mais exercício e ter cuidado com a dieta do que quem não toma esses medicamentos. Porque mesmo fazendo exercício, já tem uma tendência de perder pelo menos massa muscular, né, que a gente tem mais dados. Então, o que eu diria, Manuela, é que potencialmente, né, a gente não sabe o efeito final clínico nos ossos e que a gente vai precisar de mais estudo. Mas eu acho que existe o risco potencial de quem perde peso e não faz atividade física. E sobre os outros medicamentos, vocês querem comentar sobre algum em especial, algum que eu não coloquei aqui? Lembrar que a velha e famosa metformina, né, ela não tem efeito maléfico, com certeza, e talvez tenha efeito positivo. Né, um medicamento seguro, um medicamento barato e que pode ser usado, né, que é o mais utilizado ainda hoje no mundo, esse não tem nenhum efeito aparentemente deletério sobre o osso. As sulfonilureias, eventualmente, do ponto de vista direto ósseo, não tem efeito deletério, mas eventualmente, por causa de hipoglicemia, pode se associar a maior risco de fratura. Então, a hipoglicemia realmente é indesejável sobre todos os aspectos, né, quando a gente trata um paciente com diabetes mellitus. E eu acho que a gente cobriu, né? Ficou faltando a carbose, eu acho que não existe dados sobre a carbose importantes assim no osso, eu acho que a gente cobriu todas as drogas, né? Acho que sim. Bom, e por fim, queria saber se vocês querem acrescentar mais alguma coisa.
Eu acho que eu gostaria de lembrar, Manuela, que a ocorrência de fratura no diabetes mellitus aumenta mais o risco de morte do que em pessoas que não são diabéticas. Aumenta mais o risco de infecção no pós-operatório do que em pessoas que não têm diabetes. E o tempo de restabelecimento é maior. Então, eu acho que esse item de cuidado na saúde da pessoa que tem diabetes deve fazer parte da agenda das pessoas que lidam no tratamento da pessoa que tem diabetes, porque também aumenta o risco de morte, é maior. Pós-fratura, né, na pessoa que tem diabetes. Portanto, é importante que a gente previna fratura e que trate a osteoporose, quando necessário, na pessoa que tem diabetes. Quer dizer, a consequência fratura não é a mesma consequência fratura numa pessoa sem diabetes, né? Interessante. Esse aumento da gravidade. Eu deixo a sugestão, complementando o que o professor colocou, né, da gente colocar realmente, como você falou, né, uma lesão de órgão-alvo, igual a gente faz para retinopatia diabética, para nefropatia, para cardiopatia. Osteoporose per se já é uma doença negligenciada, né? A gente muitas vezes vê pacientes que não recebem tratamento, apesar de já terem tido fratura, ou seja, o desfecho máximo, né, da doença, e ainda assim esses pacientes não são tratados, né? Muitas vezes a gente pega pacientes que já tiveram uma hipoglicemia, fizeram uma fratura, tiveram que fazer um procedimento cirúrgico, fazem uma outra fratura e ainda assim não são tratados, né? E justamente com toda essa morbidade, quando não só a mortalidade, né? Pensando também na morbidade que isso causa para esse paciente. Então, lembrar da doença óssea como esse desfecho, possível acometimento ou da hiperglicemia crônica, dessa doença crônica que é o diabetes, e nós vamos comentar provavelmente no próximo podcast, né, como abordar essa doença. Hoje a gente tem ferramentas para fazer isso, para estratificar o risco de fratura, ajustar para esse paciente que tem diabetes, e recomendações, inclusive, da ADA recentes, do final do ano passado, de setembro de 2024, né, finalzinho do ano ali, de como abordar essa doença nos pacientes que têm diabetes, inclusive com quais medicações poderiam ser melhores para esses pacientes. Então, lembrar de colocar lá nos nossos diagnósticos, né, no nosso cabeçalho, como um rastreio também, igual a gente faz os outros rastreios de complicações. Manuela, eu gostaria a Maísa me lembrou de uma coisa importante. Nós recentemente terminamos as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre a osteoporose. Então, em breve, nós teremos, entre as recomendações da nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, a questão das diretrizes sobre o manejo da osteoporose no diabetes mellitus. Ótimo. Em agosto, então, deve sair essas diretrizes. Sim, em agosto. Ótimo. E muito mais abrangente do que tem hoje no Diabetes Care da ADA. Que bom. Ótima notícia. Bom, e já fica o gancho também para o próximo episódio dessa série de podcasts sobre diabetes e saúde óssea, que é justamente sobre essa parte mais prática, de como abordar, como fazer o rastreio e como fazer o tratamento. Bom, então assim encerramos a primeira parte da nossa conversa sobre diabetes e saúde óssea, um tema que conecta todos os profissionais de saúde que atuam na área do metabolismo. Queria agradecer a participação dos convidados, Dr. Francisco de Paula e doutora Maísa Monsef, por compartilharem tantos conhecimentos e tantos insights também sobre os mecanismos, os riscos e as implicações práticas. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer, como eu falei no começo, discutir tantos temas, a gente sempre aprende com vocês, então obrigada pelo convite e pela disponibilidade de estar aqui. E eu queria aproveitar e fazer um convite para quem tem interesse em osteometabolismo, você que está escutando, para o nosso simpósio em osteometabolismo, que vai acontecer em São Paulo no final do próximo mês, de agosto, então nos dias 29 e 30 de agosto, onde a gente vai discutir um pouco mais a fundo, entre outros temas, esse também, do diabetes e do osso. Então, se você tem interesse, as inscrições estão abertas. Até lá. No próximo episódio, a gente vai, então, aprofundar a discussão com foco mais clínico e espero vocês lá. Se você gostou desse conteúdo, siga o podcast da Abraço na sua plataforma favorita e compartilhe com colegas e profissionais de saúde. E acesse o nosso site e redes sociais para ficar por dentro das novidades científicas da área. Até o próximo episódio.